Boa noite, está no ar o programa Passos para o Sucesso. Seja bem-vindo, obrigado por nos receber na sua casa. Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje para te dar dicas como chegar ao sucesso, que hoje em dia não é nada fácil, né? A ideia é nós conversarmos um pouco sobre como eu faço para obter sucesso. O nome do programa é Passos para o Sucesso. Por que Passos para o Sucesso? Porque a ideia é que sucesso é uma caminhada. Sucesso não é um lugar onde se chega, mas o jeito como se vai. Então, quando nós propomos passos para o sucesso, nós estamos querendo conversar com vocês sobre a oportunidade que você tem de caminhar na trajetória do seu sucesso, do seu objetivo. E sucesso não se refere à receita de bolo ou a algo específico, alguma fórmula mágica. Sucesso vai depender das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus hábitos. Você é responsável pelo sucesso diário que você precisa. O sucesso, ele pode vir em 3 esferas. Ele pode vir na área pessoal, na área profissional, na área empresarial. E nós estamos aqui para conversar com vocês sobre esse sucesso. O nosso programa será semanal, estaremos aqui conversando, debatendo e convidamos você para estar conosco todas as segundas-feiras às 19 horas aqui na TV Jaguari para estar conversando sobre sucesso. O sucesso, ele precisa, primeiro, você precisa pensar o que é sucesso para você, não o que é sucesso para os outros. Não o que é sucesso nos livros, não o que é sucesso para os ricos, não o que é sucesso para qualquer outra pessoa, mas o que é sucesso para você, no dia a dia, o que significa ter sucesso. Então, depois que você definir o que é ter sucesso para você, então você pode alcançar os seus objetivos. Mas lembrando que sucesso não é um lugar onde se chega, mas o jeito como se vai, a caminhada diária é o que vai te dar um verdadeiro sucesso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem acontecido muito e nós não vivemos sem isso e ninguém tem sucesso sem mudança. Mudança. Hoje é o tema que nós iremos conversar. Quando se fala de mudança, o que é que vem na sua mente? O que é que você lembra? O que é que faz você refletir? Bem, o mundo mudou. Mas isso não é uma novidade. Porque o mundo sempre mudou. A novidade é a velocidade com que o mundo está mudando. Antes, o tempo parece que as mudanças eram menores e demoravam um espaço maior. Hoje não. Hoje as mudanças são diárias. As mudanças são fenomenais. Se você passar praticamente um dia sem entrar no Twitter, um exemplo, você vai ver que, como você ficou atrasado, você não vai conseguir acompanhar a quantidade de atualidade que teve em apenas 24 horas. A forma de contar o tempo mudou. Antes, quando se falava antigamente, se falava de há muito tempo atrás, se falava de séculos atrás. Hoje, quando um jovem ou alguém fala antigamente, ele está se referindo a 1 ano atrás, a 2 anos atrás. E é preciso ter atenção a isso. O que mais que tem mudado? A maneira de se relacionar mudou. As pessoas agora se relacionam de forma diferente, as pessoas agora têm outra maneira de se relacionar. Mudou a maneira que as pessoas se comportam, a maneira como as pessoas agem em relação aos seus relacionamentos. Antes era paquerava, namorava-se, noivava, casava e viveram felizes para sempre até que a morte os separe. Hoje não. Hoje já não tem mais essa história. Os tempos mudaram e a forma de se relacionar mudou. E essas mudanças têm os 2 lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Outro ponto que nós podemos ver que mudou muito foi a maneira de se comunicar. Tudo mudou, inclusive a maneira de se comunicar. Hoje, a comunicação é interativa, é em tempo real, é virtual. Hoje a comunicação não basta eu ouvir e falar com a pessoa, eu preciso ver, eu preciso tocar. E isso vai a cada dia mais aumentar essa mudança. E eu preciso estar atento a isso. O trabalho mudou, a maneira de trabalhar, a maneira que as empresas se relacionam com seus funcionários, a maneira que o funcionário vê a empresa. Há algum tempo atrás, o funcionário entrava na empresa e ele ia galgando degrau por degrau daquela empresa, até um dia chegar ao nível de gerente.
Hoje não. Hoje não é mais assim. Hoje o funcionário entra na empresa, mas ele já tem 2 ou 3 empresas que ele está visando, pensando em ir. Então as empresas têm que entender que os dois lados mudaram. Tanto o lado do funcionário como o lado da empresa. E isso também mostra que os clientes têm mudado. Nós estamos aqui para alertar vocês sobre essas mudanças que têm acontecido. E a pergunta é, você está preparado? É verdade. Hoje, atualmente, nós precisamos de estar preparado para as mudanças, principalmente as empresas. Os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, conforme o Augusto Júnior falou. E nós não podemos mais continuar da mesma forma. Temos que nos moldar para os nossos consumidores e satisfazê-los da forma como eles merecem e como eles desejam. E tudo isso é consequência das mudanças que nós estamos vendo no mundo. Gente, não é só apenas o Brasil que está mudando, o mundo está mudando. E quando se olha sobre o ponto de vista dos negócios, como a Rose falou, eu tenho que entender que a competição hoje não é mais com a empresa da esquina, não é mais com a empresa da redondeza, não. A competição hoje é global, ou seja, a competição hoje é da pequena empresa aqui do Brasil contra a mega empresa lá do Japão. Então está tudo interligado, essa comunicação. Lembra do texto bíblico que fala de Davi e Golias? Hoje o Davi e Golias, na minha perspectiva, significa a pequena empresa que luta contra a grande empresa. E a mesma coisa que aconteceu na Bíblia acontece hoje. Às vezes eu vejo grandes multinacionais perdendo clientes para pequenas empresas do bairro. Hoje, os consumidores preferem uma pequena empresa do que uma multinacional. As empresas menores estão mais preocupadas com o seu consumidor do que as maiores. As maiores se preocupam em crescer cada vez mais e as menores estão preocupadas em realmente satisfazer o seu consumidor e estabelecerem uma meta. O interessante é que essas mudanças são agora, são em tempo reais. Essas mudanças não são, eu não estou falando do futuro, gente. Eu estou falando agora, o que está acontecendo agora. Quando eu paro para pensar, eu vejo o seguinte, existem 3 tipos de pessoas. Quais são esses 3 tipos de pessoas, Augusto Júnior? Existem aquelas pessoas que veem as coisas acontecerem. Eles veem as mudanças acontecerem, eles estão ligados. Eles estão, como diz a juventude, antenados. Eles estão observando o que acontece. Existe um segundo tipo de pessoa. São aquelas que fazem as coisas acontecerem. Elas fazem as mudanças, elas trazem as mudanças, elas fazem as coisas mudarem. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, que são aquelas que nem sabem que o mundo está mudando, gente. Tem gente que ainda está, eu ouvi uma palestra mês passado, que o palestrante disse, tem gente que pensa que está no século passado, está no milênio passado. O milênio virou e ele continuou nos anos 2000, ele continuou na década de 70. E esse camarada é fácil de enxergar. Ele diz assim, no meu tempo, antigamente. Gente, hoje não dá mais para mim pensar desse jeito. Eu não posso ser uma pessoa que observa as mudanças. Eu não posso ser alguém que está alienado e nem sabe que as mudanças estão acontecendo. Eu tenho que fazer as mudanças. E vem cá, no seu negócio, que mudança você tem trazido? Na sua empresa, que mudança você tem feito? No seu setor, no seu departamento, que mudança, que inovação você tem causado por meio das suas atitudes? Olha, quem vai trazer as mudanças é você. É você que é o responsável por essa mudança. E nós estamos falando aqui sobre sucesso, Rose. Se eu estou falando sobre sucesso, eu estou falando de mudar e mudar constantemente. Nós somos a mudança do mundo. Nossas atitudes vão definir o que nós vamos ser no futuro. Então não dá para ficar parado. Não dá hoje para não ler mais de um jornal. Não dá hoje, no mundo que nós vivemos, não dá mais para viver sem internet. As empresas não vivem mais sem. Você que não utiliza a internet precisa de utilizar essa ferramenta. Hoje é a melhor ferramenta de marketing, de publicidade, a ferramenta que pode dar um upgrade na sua empresa. Então, mude, tenha atitude. Todos os dias temos que mudar.
E eu fico olhando, Rosa, eu fico observando algumas empresas que pensam ainda que marketing se resume ao entregar panfleto na esquina, aí eu colocar uma faixa no outdoor e não entende que o marketing vai muito além disso. O marketing ultrapassa esses limites. O marketing ultrapassa esses limites. O marketing começa no porteiro da empresa até o interior. Tem que ter um bom relacionamento dentro da empresa. A equipe tem que estar motivada, tem que levar essa motivação para fora dela, para as pessoas sentirem vontade de não só comprar os produtos dessa empresa, mas sim de trabalhar, de estarem junto com ela. Quando eu vejo isso, eu vejo o seguinte: as empresas mudaram, os clientes mudaram, os funcionários mudaram, o mundo mudou. A pergunta é, você tem mudado também? Ou você tem ficado estagnado em meio a essas mudanças que têm ocorrido de forma dinâmica no mundo? Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Será que você ainda é aquele trabalhador que pensa e reflete e diz, não, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou fazendo, mas espera aí. Será que você está se aperfeiçoando pensando no futuro? Será que você está afinando o seu instrumento? Quando você fala isso, você vive somente o presente. E nós não podemos viver somente o presente. Tem que pensar no futuro. Um dramaturgo irlandês, jornalista do século XIX, ele disse o seguinte: o progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar suas mentes, não conseguem mudar nada. Gente, a mudança que você quer ver no mundo tem que começar em você. Você tem que pensar diferente. Você tem que enxergar o mundo sobre outra perspectiva. Você tem que sair. Às vezes nós pensamos que o mundo se limita ao nosso mundinho. Gente, o mundo vai além. Eu te convido para ver o mundo sobre outra perspectiva, sobre uma perspectiva dinâmica e de mudança. Só existe uma maneira de mudar este mundo. Sabe qual é? É sendo a mudança deste mundo. Quem falou isso foi Dalai Lama, o grande líder, guru indiano da religião. E ele fala que a mudança que você quer ver no mundo, você tem que ser. Ela começa dentro de você. Será que você tem mudado? Até que ponto você tem mudado? Se você parar, estagnar, você vai observar que o mundo passa, e o mundo passa veloz, passa rápido. E se eu não estiver alerta, se eu não estiver atento, eu vou ficar parado, eu vou ficar estagnado no tempo. Lembra das 3 tipos de pessoas? Eu te convido para ser aquelas pessoas que tomam a frente, que faz a diferença. Ei, não adianta eu copiar os meus concorrentes. Se você copiar o seu concorrente, você só vai chegar onde ele chegou. Eu te convido, na verdade, para você inovar. Faça diferente. Eu ouvi, Rose, esses dias uma frase que eu guardei. Dizia assim: nós não somos melhores do que a outra empresa. Nós somos diferentes da outra empresa. E essa é a mentalidade que o empresário precisa ter. Não uma briga, uma concorrência desleal, sem ética, onde um queima o outro, não. Mas é um pensar, eu vou ser diferente. E essa diferença é que faz a diferença. Realmente, hoje você tem que buscar a diferença. Você tem que complementar o que o seu concorrente já tem, não fazer igual. Antigamente, as pessoas pensavam muito em localização. Eu não posso montar o meu empreendimento ao lado, porque já existe algo do mesmo segmento. Isso mudou. Hoje, quanto mais lojas, empresas do mesmo segmento próximas, melhor para o seu consumidor. Você que tem que se diferenciar, ver o que já existe no mercado e colocar a cereja no bolo. Esse é o convite que nós fazemos para você pensar, repensar e principalmente colocar em prática. Mudança fala de sair da zona de conforto. Mudança fala de nós irmos e agirmos. Se eu quiser ficar parado, eu não vou mudar, eu não vou ter desconforto nenhum. Está muito bom aqui. Mas se eu quiser fazer a diferença, eu preciso estar em movimento, eu preciso querer, eu preciso transformar. A palavra mudança, ela é do grego meta. E significa isso, transformar. Então, se eu quero transformar, eu tenho que me envolver no processo. Eu não posso causar mudança somente olhando, somente observando.
e acreditar na sua empresa, acreditar no seu empreendimento e acreditar principalmente em você, não desistir. Hoje o mercado ele não está fácil para ninguém. Muitas empresas pensam, nossa, como aquela empresa cresceu, como as coisas estão boas, mas não, hoje está igual para todo mundo. O que muda é a vontade, é acreditar no futuro. Quem acredita no seu futuro tem sucesso. E hoje está conosco aqui um consultor, Eduardo Colamego, e eu quero ouvir, Eduardo. Boa noite, Eduardo, tudo bem com você? Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Eduardo, ele é consultor de RH e ele veio aqui para falar e nós queremos ouvir. Eduardo, qual é a sua dica de mudança para quem está nos ouvindo, para quem quer realmente mudar, se integrar nesse processo? Bom, boa noite a todos. Eu quero compartilhar com vocês a ideia de mudança como força que amplia a nossa capacidade de ação. Como assim? Hoje quem está consciente de tudo o que acontece, de todas as mudanças que acontecem no mundo, consegue agir de uma maneira melhor. Vou dar 2 exemplos para vocês. Se eu sou um empresário, um diretor de empresa, um gerente, e eu não me atento ao que acontece com os meus clientes ou com os meus concorrentes, e não me atentar é ficar para trás, a mudança vai me pegar de uma forma que eu não queria. Ou seja, eu vou passar a ser um ex-empresário, um ex-gerente, um ex-diretor. É simples, eu não me capacitei, eu não olhei o que estava acontecendo ao meu redor e dessa forma eu fiquei para trás. O segundo ponto que a gente tem que observar, eu sendo uma pessoa que acabou de sair da faculdade ou acabei de realizar um curso técnico, o que seja, eu preciso ter na minha consciência o quê? Que eu tenho que me capacitar cada dia mais. Eu não posso parar, não posso achar que aquele curso superior ou aquele curso técnico já basta para mim. Como o Augusto estava falando, como a Rose estava falando, a necessidade de acompanhar as mudanças hoje é primordial. Se você não se capacita, se você não muda, você não consegue ser o profissional que as empresas precisam, você não consegue ser o profissional que brilha o talento realmente. E aí eu quero, para encerrar, até compartilhar com vocês um pensamento de Albert Einstein que dizia que o pior erro das pessoas é realizar as coisas da mesma forma e acreditar que vão alcançar um resultado diferente. Então, falo para vocês, vamos ter amplitude de ação e de capacidade. Olhar as mudanças para que a gente possa aí conquistar lugares ainda melhores. Muito obrigado e sucesso a todos. Eduardo, obrigado pela participação, muito obrigado pela sua dica. Coloque em prática e você vai ver que realmente vai ter a diferença. Eu quero concluir recitando um poema que vai falar sobre mudança. E eu queria que você escutasse com atenção as palavras desse poema. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas. Calmamente, observando com atenção os lugares por onde passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os teus sapatos velhos. Procure andar descalço algum dia. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque. Ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abre e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija sua postura. Com um pouco menos. Escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo dia, o novo jeito, o novo sabor, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos. Tente novos amores. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes. Tome outro tipo de bebida.
Compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outro sabonete, outro creme dental. Tome banho em vários horários, use caneta de outras cores, vá passear em outros lugares. Troque de bolsa, de carteira, de mala, troque de carro, compre óculos novos, escreva as poesias, jogue os velhos relógios fora, quebre delicadamente os horrorosos despertadores que você ainda tem. Abra conta em outro banco, vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus. Mude e lembre-se que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazer, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente. Seja criativo, aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Experimente de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores. Mas isso não é o que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. Poema Mude. O tema desse poema é Mude, do filósofo brasileiro e escritor Edson Marques. Então essa é a nossa dica para você. Obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estarmos com você hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Uma boa noite e uma excelente semana.